Pessoal, beleza? Boa tarde. Aqui novamente a Mauri Alves, o Tosador, com Au até no nome. Hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas maneiras, 6 maneiras para ser mais exato. 6 maneiras de como você ganhar o cliente, né? Inclusive o título é esse aqui, ó, 6 maneiras de envolver e fazer com que aquela pessoa se torne um seu cliente fiel. Isso é muito importante. Nós, comerciantes, nós precisamos do cliente. E não é fácil ganhar e não é fácil manter o cliente. Então, são aqui algumas maneiras, tem várias maneiras, claro, mas eu vou estar trazendo agora para vocês 6 maneiras de como a gente agrada esse cliente, essa pessoa, né, que ainda não é cliente, mas para que ela se torne um cliente, principalmente, se tornar um cliente fiel. Tá? Então, a primeira lição, a primeira coisa é o seguinte aqui, olha, tratar com educação e simpatia. Daí você vai falar assim para mim, amor, mas precisa falar isso? É logicamente que a gente vai tratar. Mas por incrível que pareça, tem muita gente, tem muito comerciante que trata mal, que não trata com simpatia, não trata com educação, sabe? Não te dá atenção. Eu mesmo, várias vezes, eu chamo a atenção dos atendentes, inclusive quando a Fátima está comigo, ela fica até meio constrangida, meio envergonhada, porque eu chego, porque seria quase como uma obrigação da pessoa nos cumprimentar primeiro, e eles não cumprimentam, então assim, eu cumprimento, e muitas das vezes não me responde, e eu retruco ele, chamo assim mais atenção, falo mais alto, mais grosso, para ele ver que ele precisa daquela atenção. Então, por incrível que pareça, tem muita gente, tem muito comerciante, tem muita gente que trabalha atendendo o público que não tem essa simpatia, que não tem essa educação, que não tem essa atenção para você. Então, essa é uma forma que você tem, que você precisa usar. Talvez seja de você, você não é grosso, você não é mal educado, nada disso. Mas não tem essa simpatia. E você precisa ter essa simpatia, sim, para poder estar atendendo os clientes, tá? Então essa é a primeira forma. A segunda, vamos lá para a segunda aqui, ó. Dá atenção maior para o pet e não para o dono, demonstrando que você conhece do assunto em pauta. Então essa é uma outra coisa, uma outra forma importante. Logicamente os dois precisam de atenção, até porque o cachorro não fala, você tem que falar com o dono, né? Você tem que dar atenção ao dono, mas é mais para o pet, porque ele é o seu primeiro cliente, ele é seu cliente principal. Eu falo isso porque eu tinha clientes, inclusive um deles, né, ficou marcado para sempre isso aí na minha mente, que eu vou falar para você agora. Esse cliente falou para mim assim, olha, Maurício, depois de muita conversa, claro, só vou trazer o assunto principal. Ele falou, Maurício, se você der atenção e tratar o meu cachorro, eu não importa. Pô, eu posso ficar em segundo plano, você não precisa me dar tanta atenção, ou carinho, ou tratar bem. Mas se você tratar o meu cliente bem, o meu cliente não, se você tratar o meu cachorro bem, é isso que importa. Então é o que eu estou trazendo para você. Nós desse ramo de pet shop, a gente precisa tratar os dois igual, claro, igual não. Você precisa tratar o cliente, a pessoa de uma maneira e um pouco mais especial, vamos dizer assim, o cachorrinho. Por quê? Porque eles preferem que a gente trate melhor os cachorrinhos deles, os pets deles, os filhinhos deles, do que eles próprios. O que é normal, né? A gente também, se a gente tem aí alguém, ou pai, ou mãe, ou filho, ou esposa, você quer que eles sejam bem tratados e você pode ficar em segundo plano, né? Então essa é uma outra forma também. Você atender melhor um pouquinho esse pet. E logicamente o que vocês estiverem conversando em relação a esse assunto de banho e tosa, você tem que demonstrar que você domina bem o que você está falando. Ou seja, tosa com tesouro, com máquina, ou banho, como é que faz, etc. Você tem que dominar aquele assunto, tá bom? Uma outra forma aqui, olha, não exagerar na cordialidade e ser objetivo no que você está prometendo em fazer. Então a gente percebe, eu pelo menos, eu acredito que você também, ao longo dessa vida, a gente vai pegando tarimba da vida, né? A gente vai pegando experiências da vida, e a gente percebe quando uma pessoa é falsa ou mentirosa. Eu percebo, e eu acho que você também. Se aquela pessoa está falando demais, sabe? Só para poder te agradar, você vê que não é aquilo, e ele está se fazendo, ele está passando do normal. Então você tem que ter uma certa ponderância ao conversar com o cliente, ao agradar o cliente, ao expor alguma ideia sua para o cliente. Vai com calma, logicamente sabendo trabalhar, sabendo fazer, querendo se envolver e ganhar o cliente, mas não exagerar, porque hoje em dia não tem ninguém mais bobo, né? Crianças aí de 5, 6, 8, 10 anos dá uma rasteira em nós aí tranquilamente pela inteligência que essas crianças têm. E ainda mais a gente, como eu falei, a experiência de vida, os anos de vida, traz tudo isso. Então, não exagere. Não exagere que você logo vai ser detectado como um falso, ou um mentiroso, ou só uma pessoa que tem muita lábia só para ganhar o meu serviço, só para ganhar eu como cliente, e lá atrás eu percebo que ele não é nada disso. Então você tem que tomar cuidado nisso também.
Uma outra coisa, a limpeza do local tem que estar sempre impecável. Isso não preciso dizer. Preciso e não preciso. Seria bom eu não precisar dizer, porque lógico, todo mundo tem que saber que você tem que manter o local limpo. Mas, por incrível que pareça, eu já falei que tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que aconteceram comigo e com a Fátima. Eu sempre vou estar falando da Fátima, que é nós dois, na verdade. E teve uma época que a gente deixou o nosso pet na mão de outras pessoas que eu conhecia há muitos anos, que na verdade foi com quem eu comecei a trabalhar. E a gente, depois de uma semana, a gente voltou lá, a gente não reconheceu o nosso espaço. De tanta sujeira que tinha, as pessoas e quem estava lá trabalhando ia tosando o cachorro e deixando aquele pelo, gente, cliente, mas virou uma nojeira, uma anarquia, sabe? E isso é muito importante você manter sempre limpo, porque você pode perder cliente sim. Só não perder um cliente porque a gente chegou a tempo e a gente retomou a nossa instalação e voltou como era, sabe? Mas é importantíssimo você manter sempre limpo, porque as pessoas em qualquer ambiente gosta e precisa estar num local decente, num local com a higiene perfeita. Tá aqui, ó, uma outra maneira, ter uma boa estrutura no seu pet shop, no salão também, para impressionar o cliente. Então o seu espaço que você montou, se é um pet shop, se é um banho tosa, seja toda a instalação, toda a sua estrutura que você fez, porque eu falo assim, um pet shop é completo, é grande, não precisa ser grande, né? Mas ele tem mais peças, vamos dizer. Mas vamos supor que você optou, ou você só pôde fazer ali na tua garagem, no seu espacinho pequeno, sem problema nenhum. Mas seja qual for, aonde for que você estiver, a sua estrutura tem que ser bacana. E como eu sempre falo, pode começar bem pequeno, mas começar o melhor possível. Começar bem pintado, bem limpo, com os materiais que você precisa. Não adianta você começar de qualquer maneira. Bom, eu não posso comprar uma máquina, eu vou comprar qualquer uma outra de cortar o cabelo e usada ainda. Não, é ruim. Bom, eu não posso pintar hoje, mas quando eu começar a ganhar dinheiro eu vou pintar, vou deixar ainda assim, olha, tudo descascado. Não, é ruim, não pode. Então, por mais simples que seja o seu espaço, tem que estar bem bacana, tem que impressionar. Ele tem que chegar e ver, nossa, é pequeno, é simples, mas é bacana, é limpo, é legal, é diferente, eu gostei daqui. Você tem que impressionar a pessoa que chegar no teu estabelecimento com a sua estrutura. E quando ele for ver aonde vai dar o banho no cachorrinho dele, se ele for ver, ele tem que ver se tem que ter um bom secador, não é aquele secador tudo lascado, pegando fogo, aquela máquina com fio descascado, aquele chuveiro normal que a gente tem em casa, que nem temperatura quente ou morna tem. Não, nada disso. Aí você vai queimar o filme. Então, pense bem antes de começar, saiba que você vai gastar sim, economize, faça um estudo do que vai gastar e ajunte aquele dinheiro para que você gaste naquilo que você se propôs. E quando você fizer, fazer bonito e fazer bem feito. Não adianta fazer de qualquer maneira, você tem que impressionar. A primeira impressão é que fica, como dizem, né? Então se a pessoa chega e vê um negócio tudo mal acabado, sem pintar, a máquina caindo os pedaços, nem secador tem, pode acreditar que ele não vai voltar. Mas se chega e vê, por mais simples que seja, pequeno que seja, tá bacana, tá limpo, tá cheiroso, tá pintado, o equipamento é bacana, você tem tudo para ganhar esse cliente. Então, a última forma aqui, como eu falei que eu ia trazer 6 para vocês, né? Ter sempre um local bonito, limpo e espaçoso para que o pet fique até a chegada do dono. Então, quando você terminar o serviço, você tem que ter um espaço. Como eu acabei de falar, não adianta você montar de qualquer jeito, tá? Mas eu não tenho onde pôr o cachorro aqui, eu vou deixar ali mesmo amarrado, eu vou deixar ali na gaiola. Então, não adianta você começar. Começar negócios, dependendo do negócio assim, não estou te criticando, ou você pode começar ou não começa. Agora, começar de qualquer jeito, não. Se você não aguenta, não começa. Por quê? Porque esse espaço é importante. Eu ganhei muito cliente devido a esse espaço que a gente tinha. Porque depois do banho, depois que você fez todo o serviço, você tem que ter um local diferenciado para ele. Você não pode deixar lá junto no salão, junto com aqueles cachorros que ainda não tomaram banho, junto com aquele cachorro que ainda pode até ser que tem pulga, que está fedido, que está com cheiro de urina ou de cocô grudado. Você não pode deixar esse cachorro lá. Você tem que ter um espaço reservado para os clientes, para os cachorros, pronto. E esse espaço de preferência não pode ser gaiola também. Não que não pode, seria bom não ser a gaiola. Porque na onde a gente tinha esse nosso pet shop, a gente tinha um espaço aberto, um espaço até grande, principalmente porque a maior parte dos nossos clientes era de raça pequena e médio. Então, para uma raça pequena e média, o espaço que a gente tinha era muito grande.
para eles, né? E era decorado, tinha aquele tatame tudo colorido, tinha almofada, tinha uns brinquedinhos, tinha uma coberta. Então quando o cliente chegava ali e via que o cachorro dele estava pronto, esperando ele naquele local que não era preso, que não era em gaiola, nossa, eles ficavam maravilhados. E como eu falei, ganhei muito cliente pelo fato deles verem o espaço que os cachorros deles ficam depois de pronto. Principalmente depois de pronto, né? Então é isso, eu vou estar sempre trazendo aí maneiras de como a gente faz, o que que eu faço, como é que é para mim ganhar o cliente e depois, né, principalmente fidelizar esse cliente aí que é importante para nós comerciantes, tá bom? É isso aí. Eu vou lá e vou estar aí depois trazendo mais dicas para vocês. Um abraço, felicidade e saúde sempre.